Olá, amados. Mais uma vez, eu, pastor Carlos Roberto Rodrigues, estou aqui para fazer aqui uma live que o Senhor tocou no meu coração para falar um tema muito edificante para os corações de vocês, a todos quanto estão assistindo, onde assistir posteriormente. E essa palavra está em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, nós temos aqui dois personagens. Primeiro, nós temos aqui Samuel e temos também Saul. Samuel, profeta, e Saul, aquele que havia sido ungido rei, a pedido do povo de Israel, que havia rejeitado Samuel como juiz de Israel, e consequentemente veio a unção de Saul, que na verdade não foi a direção de Deus, não foi um propósito de Deus. Mas como o povo assim quis que Israel tivesse um rei conforme as outras nações, então Deus mandou que Samuel fizesse a vontade do povo, ainda que não fosse a vontade de Deus. E assim ele foi ungido rei sobre Israel. A palavra Samuel em hebraico quer dizer o implorado, desejado, solicitado. Enquanto Samuel, em hebraico, quer dizer seu nome é Deus. Certamente por causa do El no final de Samuel, que tem lá uma ligação com hebraico. Por exemplo, o prefixo El no hebraico quer dizer Deus. Lembrando a palavra, por exemplo, El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Então, está aí no momento esses dois personagens. E Deus, é claro, né, que é o personagem principal, a qual mandou que Samuel ungisse Saul, né, anteriormente, e também usando Samuel como profeta. Então, o porquê dessa palavra? Por que Samuel disse essa palavra? Porque Saul havia recebido uma ordem para que exterminasse completamente com os amalequitas, porque os amalequitas foi aquele povo, não é, de Amaleque, aonde eles não receberam bem o povo de Israel no deserto, perseguiram, guerrearam contra o povo de Israel. E aí isso ficou em memória diante de Deus, que tem zelo pelo seu povo. Então agora chegou o momento em que se esgotou, vamos dizer assim, a tolerância, a paciência de Deus com os amalequitas, porque muitos anos havia se passado e os amalequitas continuavam rebeldes, continuavam se opondo ao povo de Israel,
ao Deus de Israel, e assim Deus agora deu essa missão para Saul, que exterminasse completamente os amalequitas, que não deixasse nada, exterminasse mulheres, homens, crianças, até animais, nada deixasse lá de Amaleque, né? O povo dos amalequitas. Então Saul foi à guerra, preparou tudo direitinho, porém ele poupou o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, e também poupou o melhor dos animais, né? Aqueles animais, as vacas, boi, ovelhas, que ele viu que era melhor, que estavam mais gordos, né? Mais afeiçoados, então poupou aqueles animais. E quando Samuel foi até Saul, quando Samuel foi até Saul, ele ouviu um ungido, um balido, né, dos animais. E ele perguntou: que balido é esse? É de ovelhas que eu estou ouvindo, de bois, né? Que barulho é esse? E aí Saul tentou se justificar, dizendo: olha, nós exterminamos completamente o povo, mas poupamos a esses animais e trouxemos aí para sacrifício ao Senhor. E aí, aonde Samuel disse: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, do que em que se obedeça a sua palavra? Então nós vemos que a obediência é algo que foi sempre requerido por Deus, que sempre foi primordial e é primordial. Por esse texto aqui nos deixa bem claro. Se nós meditarmos no Salmo 51, versículo 17, está escrito lá: porque os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é uma oração de Davi. Davi falando com Deus e nos mostrando aí que o coração quebrantado mexe com o coração de Deus. E que os sacrifícios, não que eles não possam ser feitos, né? Quais sacrifícios seriam hoje, né? Propósito que a pessoa faz, muitas das vezes, eu vou fazer uma campanha de tantos e tantos dias de oração, de jejum, de submonte, de meditação, seja lá o que for. Tudo isso terá resultado desde que nós estejamos preocupados, em primeiro lugar, em colocar a nossa vida no altar, em santificar a nossa vida, em reparar o nosso altar diante da palavra do Senhor, colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. Então isso é mais prazeroso, trazendo a explicação aqui para nós, para os nossos dias, para o nosso cotidiano, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então tudo isso é de grande relevância, é de grande importância para o Senhor. Então ele prossegue dizendo: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então observa, feitiçaria está se falando de demônios, né? Pessoas que fazem feitiçaria, é coisa do inimigo, não é coisa de Deus. Ele está comparando a rebelião a esse tipo de pecado, né? De servir a outros deuses, a outro Deus, né? Deus entre aspas, porque Jesus é o único Deus verdadeiro. E o porfiar quer dizer o contender, não é? O contender, o porfiar é como iniquidade, idolatria. Então, iniquidade, né, é um grande pecado, né? É uma abominação terrível diante de Deus. Então, diz também que é como idolatria. O que vem a ser idolatria? Adoração ao ídolo.
colocar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, uma imagem de escultura, por exemplo, que é o mais clássico, né? Que a Bíblia demonstra, que está lá em Êxodo 20, não fala para ti imagem de escultura, e etc, etc. Né? Então, está aqui dizendo que é como idolatria, é como adorar ídolos, é como desprezar a Deus. Né? Idolatria é um desprezo a Deus. Porque o primeiro mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças, de toda a sua inteligência, de todo o seu conhecimento. Então esse é o primeiro e grande mandamento do Senhor. Então ele prossegue dizendo: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, está bem claro aqui o texto que precisamos obedecer à ordem de Deus, precisamos obedecer à palavra de Deus, precisamos procurar estar centrado naquilo que Deus nos ordena e não darmos desculpa como Saul deu, né? Porque lá no texto ele diz que ele agradou o povo estava querendo poupar os animais, e ele acabou ouvindo a voz do povo, fazendo a vontade do povo, e desprezou a ordenança, a voz de Deus. Então tiramos daí também uma conclusão. Existe um ditado, um provérbio que diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então, nesse caso aqui, Saul fracassou. Saul caiu. Por quê? Porque ouviu a voz do povo e não ouviu a voz de Deus. Então, ele foi rejeitado por Deus por causa disso. Então isso reflete a nossa vida, a todos nós, para que nós atentemos para a nossa vida, porque Deus tem os seus propósitos na minha, na tua, na nossa vida. Ele tem o melhor para nós. Jeremias 29, lá pelo versículo 11, ele diz: porque os meus pensamentos acerca de vós é para bem e não para mal, para vos dá o fim que desejais. Então Deus, ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para todos nós. Porém, o caminho da obediência é o caminho pelo qual nós seremos felizes. Ainda que a obediência venha trazer perseguição, ainda que a obediência venha trazer rejeição, ainda que a obediência aparentemente, momentaneamente, poderá nos trazer aflições, dificuldades, mas é melhor obedecer. Porque obedecendo, o nosso fim será muito melhor. O nosso fim será de vitória. Porque é isso que Deus quer para todos nós. Então, depois disso nós vemos que Saul ainda fala com Samuel, ele insta com Samuel, e eles vão até um determinado lugar e falou: deixa que eu vá até esse local adorar. E Samuel foi até ele, não é? Mas a palavra do Senhor já estava determinada. E quando Samuel chegou no lugar, viu lá que o rei Agag estava vivo naquele lugar. E o rei Agag veio todo animosamente, achando que passou aquele ardor da morte, que ele não morreria mais. E Samuel não gostou de novo daquela situação, porque a ordem era exterminar também o rei. E a Bíblia nos diz que Samuel sacou a espada e despedaçou aquele rei, matou aquele rei, porque disse: assim como tu desfilhaste as filhas
muitas mães ficaram desfilhadas, assim a tua mãe também ficará desfilhada de ti. E assim cumpriu a palavra do Senhor. E Saul, depois disso, ficou afastado. Samuel não viu mais a Saul, e nós vimos depois disso que Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, porque ele tinha provido de um rei, e lá ele escolheu Davi entre todos os seus irmãos, os irmãos que tinham aparentemente a condição, o perfil de guerreiro, e Samuel quase que se confundiu, não é? Ele chegou a se confundir, mas Deus falava com ele, não é este, não é este, não é este, e até que ele chegou à conclusão que seria Davi, e mandou que chamasse Davi, e Davi veio, e ali ele ungiu Davi como rei de Israel, nos mostrando, nos dando direção em que nós precisamos estar ligados em Deus, no Espírito de Deus, na palavra de Deus, pedindo a Deus espírito de revelação e de sabedoria, para que não sejamos confundidos, para que não nos deixemos levar pela aparência, em circunstância alguma. E depois disso, a Bíblia vai nos relatar, lá para frente nos relata, ainda no capítulo 16, que Saul é atormentado por um espírito maligno. E nós vemos aqui os servos de Saul dizendo para ele que conhecia um jovem que tocava harpa, ele era guerreiro, ele era animoso, era uma pessoa de Deus, e assim Saul mandou que chamasse Davi. Aí agora entra Davi na história. Ele começa a ser pajem de armas de Saul, e também tocava harpa. E quando Davi tocava a harpa, o espírito mau que veio da parte do Senhor, enviado, né? Quer dizer, Deus permitindo que o maligno, que o demônio atormentasse a Saul, mas quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul. Então, nos mostrando que quando estamos na direção do Espírito, tudo quanto fazemos para Deus de bom grado, com amor de coração, dedicação, em consagração principalmente, que aí está o segredo da nossa vitória, o segredo da aceitação de Deus, a nossa adoração. Então, a nossa adoração precisa estar direcionada a Deus, com o coração aberto, com o coração voltado para o Senhor. Então, daí nós vemos mais na frente que houve guerra também dos filisteus contra o povo de Israel, e todos conhecem a passagem lá de Davi e Golias, aonde agora Davi é enviado até aquele acampamento, é desprezado pelos seus irmãos, principalmente pelo mais velho, pelo Eliabe, né? Achando que Davi estava ali simplesmente para poder ver a derrota, porque aquele gigante Golias insultava o povo de Israel. Então começa mais uma vez aí Deus agora completando a exaltação. Já tinha exaltado lá em Saul, quando ele foi chamado para estar lá com Saul, mas agora ele é exaltado porque ele se propõe a lutar contra aqueles gigantes. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom buscar o Deus Todo-Poderoso, como é bom obedecer a palavra do Senhor, porque Deus, ele sempre tem uma obra, ele sempre tem algo de especial para nos usar, para fazer
pelo qual vai nos regozijar o nosso coração, e Deus vai cumprir assim o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, pelo qual Ele nos tem chamado. E assim, Davi se propõe, Saul propôs vestir a armadura dele, mas Saul rejeitou, Davi rejeitou a armadura de Saul, porque está escrito em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir conselhos, para destruir toda altivez e tudo quanto se levanta contra o conselho de Deus, contra o Deus Todo-Poderoso. E assim Davi se propõe, e ele deixou toda aquela armadura, partiu para cima lá de Saul, não temeu as ameaças, ainda que Saul amaldiçoou, tentou intimidar, mas ele perseverou. Tudo isso pela fé. Tudo isso pela confiança em Deus. Não só a confiança em Deus, mas Davi estava dentro do plano de Deus, estava dentro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. E assim ele derrotou aquele gigante caiu por terra com uma pedrinha que ele lançou sobre aquele gigante, que aquela pedra estava representando Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E assim Davi venceu aquela batalha sem armas humanas, sem espada, sem lança, sem escudo. Então, uma grande vitória foi concedida ao povo de Israel. Então, Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para nós. Deus certamente quer cumprir os seus propósitos na minha vida, na tua vida. Então, que possamos atentar para esta palavra, para obedecer a palavra do Senhor, e certamente o Senhor trará à existência as suas promessas na sua hora e no seu tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou fazer uma oração nesta hora. Amém? Glorioso Deus eterno Pai, eis aí, Pai, a nossa vida, eis aí teus filhos, tuas filhas, Pai, Senhor, que neste momento, Pai, está, meu Deus, ouvindo esta mensagem, aqueles que hão de ouvir posteriormente, Pai, através das redes sociais, através do Face, através do YouTube, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudar o teu filho, a tua filha, essa pessoa, a se firmar, a se fortalecer, a confiar no Senhor, mesmo mediante as adversidades, mesmo diante as perseguições, mesmo diante das lutas, Senhor, porque sabemos que a vitória é daquele que confia, é daquele que obedece, é daquele que persevera. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo todo impedimento, todo mal, e abençoo o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa a sua família com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Fique atento que de vez em quando eu estou fazendo live toda semana e postando aí, tá? No Facebook, no YouTube. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.